Sejam bem-vindos, meus companheiros de letras, mais uma vez, trazendo agora, na aula 4, a situação de planejamento na avaliação escolar. Planejamento, na verdade, envolve uma série de questões e quando eu falo planejamento, você deve ter, sim, um foco bem abrangente para poder entender, em contextos de sala de aula, por que e para que planejar. Na vida, planejamos, no cotidiano, planejamos, não será diferente na sala de aula. Mas será que é isso que acontece na prática? É isso que vamos ver. Convidamos você aí para poder pensar um pouco mais sobre o que vem a ser planejamento na vida pessoal e profissional, o que vem a ser planejar. Quantas vezes você já se deparou em uma situação de planejamento orçamentário, planejamento financeiro, familiar? Quantas vezes você já se deparou com uma situação de ter que comprar, mas não poder, ter que calcular rendimentos para poder se chegar a um débito, um crédito, um orçamento que lhe garanta uma satisfação em cima do que você precisa? Quantas vezes você já precisou planejar para poder entender se é o momento de mudar de profissão ou é o momento de estabilizar-se? Um concurso público, uma situação que envolve planejamento familiar mesmo, ter ou não ter filhos, enfim. Planejar está arraigado em nossa essência. Porém, muitas vezes, esquecemos dos passos para se planejar, dos mecanismos dispostos para o planejamento e, consequentemente, os resultados não serão satisfatórios. Nesta aula, foco para o planejamento na avaliação, o planejamento do currículo, o planejamento do curso, da disciplina, do bimestre, da aula. Planejamentos esses que são fundamentais para que se atinja o objetivo com a máxima eficiência. Digo isso porque, em vários casos, em várias escolas, há um excesso de planejamentos e pouca prática. Por que nós falamos isso? Os números eles apontam que os rendimentos dos alunos estão necessariamente baseados no conhecimento adquirido em sala de aula, no conhecimento adquirido fora da sala, os esforços individuais, a participação dos pais, a participação do contexto social, da escola, enfim, um cenário amplo. Porém, a escola ela consegue planejar as ações para a escola. Trabalhar com os pais é difícil, não é impossível, mas já foge um pouco da esfera escolar. Pois bem, para o professor, ele deve ter em mente que planejar envolve muitas questões que não são levadas em considerações. Peço para você uma especial atenção quando nós falamos sobre a administração. A gestão escolar, tudo bem, mas a administração, ela que traz, primeiramente, o chamado ciclo PDCA. Você já ouviu falar sobre o ciclo PDCA? Um ciclo que é uma sigla do inglês, que nós vamos apontar aí para você, que vem de Plan, Do, Check e Action, que seriam 4 etapas de um sistema de avaliação. Ora, o que eu vou fazer com um ciclo de administração para a gestão escolar? Tem tudo a ver. A escola nada mais é do que uma empresa que muitas vezes não está voltada para o lucro, principalmente as escolas públicas, ela está voltada para a aquisição do conhecimento, a satisfação do cliente, que é o cidadão que paga os seus impostos e, evidentemente, quer, através dos seus direitos garantidos constitucionalmente, o direito à educação. Pois bem, se nós temos esses direitos garantidos, se nós temos os mecanismos, por que não avaliar através de um planejamento para poder, na hora da avaliação, fazer algo bem feito? Eu peço a especial atenção, até nesta figura aí, que nós mostramos para você, o chamado ciclo PDCA, ele vem de um ciclo constante em que se avalia, em que se checa, em que se planeja, em que se age, em constante retroalimentação. Ora, nós começamos no planejamento. Planejamento que envolve a localização dos problemas, né? O estabelecimento de planos de ação. Planos de ação, leia aí para você os planos, né, de ensino, voltados para o plano de unidade, o plano de aula, enfim. Nós temos, então, o planejamento? Ora, temos. Então, nós vamos para a execução. Fazer a execução do plano é o colocar um plano em prática. Ora, este colocar do plano em prática, ele é cotidiano, ele envolve o cenário no cotidiano. Quantas vezes o professor planeja uma aula, mas quando chega na sala ele tem uma percepção e muda. Isso é possível? Pergunta a você. Mudar um planejamento é possível? É possível. O planejamento ele não é algo engessado, ele é algo norteador. É claro que o professor não vai planejar uma aula de sintaxe e vai chegar lá falando sobre os mares, a praia, o final de semana. Salvo se ele conseguir uma contextualização aí, ele vai estar fugindo do seu plano.
A execução, ela é o momento de estar também avaliando a execução. No ciclo PDCA, observe aí, nós temos a parte do check, que seria checar, seria verificar o atingimento de meta, acompanhar indicadores. Ora, eu digo para você também um exemplo muito clássico. O professor, em sala de aula, ele faz a avaliação preliminar. Ele faz aquela avaliação que no nosso curso é chamada de A1, né? Que seriam os seminários. Aquilo é um norteador. Quando nós observamos que o aluno ele não atingiu as suas metas, nós vamos observar os motivos, os reais motivos que fizeram com que o aluno não alcançasse aquela meta. Na A2, a avaliação, segunda, é um momento em que o aluno precisa colocar, e não é mais o seminário, o trabalho escrito, é a parte impressa, que o aluno faz presencialmente. O aluno ele começa a observar o quê? Quais são as somas que ele deverá realizar para poder se alcançar a média final, para aprovação. É uma forma de se avaliar? É. E aí, e eu peço para você observar aí, o verificar o atingimento de meta é entendido no decurso do processo e não só ao final, né? E quando nós passamos para o próximo passo aí, action, que seria a ação corretiva e não o fazer falado aqui, né, de do, seria action, seria agir, né, padronizar e treinar no sucesso. Padronizar, por que padronizar? Ora, em educação nós temos a padronização, nós temos uma série de padronizações voltadas, por exemplo, para o currículo. Não tem como eu, no terceiro ano, estar a ministrar matérias do primeiro. Não tem como eu, no ensino fundamental, estar inserindo conteúdos do ensino médio. Eu posso mencionar, mas eu não posso entrar nesta esfera. Então, quando nós temos essa parte aí, né, do action, a ação corretiva, né, nós temos uma eventual análise em cima de um cenário, precisa fazer correção, eu faço correção, eu retroalimento, para entrar novamente em um novo plano. Ora, no decurso da disciplina eu percebi que eu não atingi o objetivo. Na minha checagem, na minha avaliação em cima de mecanismos preliminares, eu percebi que eu não atingi o objetivo. Claro que eu vou passar para o segundo passo. Eu não posso ficar naquele mesmo percurso, porque eu evidentemente vou fazer o quê? Eu vou prejudicar o andamento e o atingimento das metas. Se eu percebi que no decurso, mas o professor ele tem que ficar resgatando, aquele aluno não está acompanhando a turma, deixa ele lá e vamos seguir. Este é o problema. Este é o problema porque ele pode, inclusive, prejudicar os demais. Porque ele vai precisar verificar isso daí. Ou aquele outro que se sobressai demais e aí começa até a atrapalhar. O planejamento também pode compreender como atuar nesses casos. Na continuidade aí, eu peço para você fazer duas reflexões aí. Como o planejamento auxilia na avaliação, então? E como ter na avaliação uma análise da prática pedagógica? Ora, eu pergunto de uma forma bem clara, como é que o planejamento ele auxilia na minha avaliação? Se eu tenho um planejamento sólido, se eu tenho um planejamento focado, se eu tenho um planejamento direcionado com objetivos e metas, evidentemente eu vou ter uma avaliação somente para expor o que o planejamento já alcançou. E quando nós fazemos a segunda pergunta aí, como ter na avaliação uma análise da prática pedagógica, basta verificar aquela máxima. Ora, se eu tenho 10 alunos abaixo da média, eu tenho um determinado problema. Se eu tenho 10%, diria, se eu tenho 30%, algo está faltando para esses alunos. Se eu tenho 60%, o problema já está além da mera didática. O problema pode envolver estrutura escolar, o problema pode envolver sistemas de avaliação ou até mesmo o professor. Se eu tenho mais do que isso, realmente tem alguma coisa errada, eu preciso verificar o que foi que aconteceu, né? Isso inclui a analisar avaliações. Então, a prática pedagógica aí que nós colocamos, né, a análise da prática pedagógica, ela deve ser feita sim em cima de avaliação. A escola pode utilizar-se de gráficos, a escola pode utilizar-se de mecanismos para avaliar avaliações. É necessário colocar gráficos. Quais são as disciplinas que o pessoal mais consegue a evolução, o que menos consegue evolução, aquela disciplina que o aluno tem dificuldade, mecanismos para aulas extracurriculares, aulas de reforço, enfim, são formas de auxiliar a prática pedagógica. Eu
tenho, não sei se satisfação ou não em falar, mas eu reprovei um ano, no 7º ano do ensino, hoje 8º ano do ensino fundamental, naquela época a 7ª série, reprovei em matemática. E aí eu estive o ano todo com deficiência em matemática, no final do ano eu passei para a avaliação de recuperação. Na avaliação de recuperação eu reprovei, tchau para você, vai embora para casa, e fui embora triste e fiquei pensando, caramba, perdi um ano. E sendo que durante o ano, eu também tive meus problemas, né? Eu não posso me esquivar disso, mas durante o ano eu não fui corretamente avaliado e não foi resgatado, não foi trazido uma outra proposta. Hoje não, o cenário está bem diferenciado, mas são formas que, se o aluno não estiver pronto para poder receber aquele tipo de informação, uma reprovação pode significar o contrário. Aí eu pergunto para você, a legislação hoje, ela permite a reprovação? Você sabe falar? Você já pesquisou sobre o assunto? Porque é uma grande falácia, né? Não, hoje não pode reprovar o aluno. Digo com total sinceridade, sempre foi permitido. Só que a escola deve provar, por A mais B, que houve o resgate, houve a tentativa, houve o reforço, houve uma análise, o conselho de classe percebeu isso, buscou-se através da orientação educacional mecanismos para se fazer com que o aluno alcançasse, não alcançou, não alcançou. E aí o respaldo legal vai estar, mas o Conselho Estadual de Educação vai questionar, a ouvidoria, enfim. Questiona porque é um ato questionável, né? Não é porque houve uma reprovação que não vai ser questionado. Legalizado está, legalizado vai ficar. Ótimo, tranquilo. Passando para frente aí. Nós temos, dentro de sala de aula, eu aproveitei para trazer essa figura para você, ciclos motivacionais. Por que ciclos motivacionais? Em provas, inclusive, nós estamos no início do ano, lê equilíbrio como início do ano, o início do bimestre. Aí ele recebe o estímulo ou o incentivo, a docência propriamente dita, as aulas de forma estimulada, e o aluno precisa disso. O aluno tem a sua necessidade. É claro que quando ele percebe algum erro, alguma dificuldade, vai gerar uma tensão. Ora, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer com que aquele estímulo, ele faça algo em mim. E aí vai gerar o quê? Um comportamento ou ação. Ele vai estudar, ele vai buscar mecanismos, grupos de estudos, enfim, para poder se doutrinar aí na prova. Chegou a avaliação, ele vai ficar o quê? Satisfeito com a sua nota, ele vai estar motivado, ele estudou, ele percebeu dificuldades, ele se organizou, evidentemente vai chegar a um equilíbrio. Então, quando eu coloco isso daí para você, é um ciclo motivacional para o professor, é um ciclo motivacional para o aluno, é um ciclo motivacional para a escola. A escola precisa ser produzida em cima disso daí. Claro que o professor em sala de aula, ele é um instigador disso daí, né? Por isso que eu trago isso aí para você. Quando nós colocamos ainda o planejamento escolar propriamente dito, eu cito esses 3 fatores para você. O contexto social, o contexto que envolve o aluno, não adianta eu planejar algo voltado para um cenário macro, em que o contexto não é o vivenciado pelo aluno, eu estou propondo alternativas que não está contextualizada com o aluno, eu estou falando sobre frio, sendo que o local é totalmente calor, o aluno não tem a percepção do que é o frio, e os próprios mecanismos legais que eu trago aí, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o projeto político-pedagógico da escola. Estes são norteadores para se planejar, seja de forma participativa, que o seu texto base traz, o planejamento participativo, que é aquele que envolve a escola, e envolve a comunidade também, mas ele muitas vezes desconsidera pontos, dados relevantes, que já o planejamento estratégico, que inclusive muito utilizado por empresas também, ele traz em um cenário mais analítico, mais enfático. Precisamos fazer isso, do contrário não vamos ter uma resposta satisfatória. Quantas vezes nós convidamos professores para poder participar de planejamentos escolares e os professores, desculpem falar, não têm a percepção de que aquele pai, aquela mãe, aquele membro da sociedade não está entendendo o processo, está propondo com base nas reflexões de antigamente. E aí nós precisamos fazer todo aquele contexto para planejar. Nós não podemos deixar isso em segundo plano. Logo, nós precisamos entender que o planejamento estratégico ou até o planejamento participativo são mecanismos para se planejar. Na continuidade, eu trago aí uma percepção da Fusari, né? Plano de ensino, sobre os planos de ensino propriamente ditos, né? Um documento elaborado pelo docente contendo a proposta de trabalho numa área ou disciplina específica e envolve este cenário, o objetivo da educação escolar, por que eu quero ensinar, por que eu quero aprender,
os conteúdos, o que nós vamos fazer, né? O que ensinar, o que aprender, os métodos, e vocês vão deparar, inclusive na parte prática aí, com a elaboração de planos de ensino, de planos de aula, o tempo e o espaço da educação escolar e a avaliação, como que foi ensinado e aprendido, e já o plano de aula, e eu peço uma atenção a você, porque o plano de ensino, ele traz o quê? Ele traz um cenário macro estratégico. O plano de aula, ele já traz o quê? Como é que vai funcionar a aula, aquele dia. E muitos professores desconsideram planos de aula. É necessário, sim. Coloco para você, até porque Libânio, um grande estudioso aí da educação, ele traz que a descrição da aula é essencial para obtermos uma qualidade no ensino. Dessa forma, o plano de aula é indispensável. E o que é que ele traz para nós? A estrutura didática, a temática, o objetivo, né? As justificativas, como é que nós vamos chegar lá, para poder você ter um cenário mais completo. O plano de aula, eu diria, ele está mais importante até do que o plano de ensino, porque o plano de ensino é uma visão estratégica. O plano de aula, ele determina como isso vai se consolidar na prática. É engessado? Não, não é engessado. É um planejamento que pode ser mudado de acordo com o contexto. E ainda assim, nós colocamos que é necessário ter neste plano de aula o conteúdo programático e as formas com que você vai chegar lá. As estratégias para você alcançar e os recursos didáticos. E tem muitos que só colocam, né, o quadro de aula, o GIS. Não é só isso, né? E aí, fica para você as dicas de estudo com relação a esta temática, né? Um livro aí de planejamento estratégico na educação, do Parente. A prática educativa, de Antônio Zabala, que é inclusive traduzido aí para o português. Planejamento como prática educativa, de Danilo Gandim. A didática, este livro é fantástico. Didática, de Libânio, José Carlos Libânio. Esse você também tem que ter aí no seu material. E a avaliação, Lucchesi de novo aí, avaliação da aprendizagem, componente do ato pedagógico. Vá construindo a sua biblioteca, vá construindo o seu pensamento em cima de avaliação e continuamos nas próximas aulas. Um abraço e até mais.